Olá! A Teologia Itinerante apresenta mais uma reflexão, dando continuidade à nossa obra sobre a terceira pessoa da Trindade. Hoje, a gente mergulha de cabeça num tema fascinante: Espírito Santo, o Deus Esquecido, parte 6, explorando a pessoa do Espírito Santo nos livros dos profetas maiores. Vamos nessa! Sabe, quando a gente abre os livros dos grandes profetas, como Isaías ou Jeremias, nosso foco geralmente vai direto para o juízo, para as profecias, para aquele peso todo. Mas a pergunta que vai guiar nossa conversa hoje é um pouco diferente. Se o Espírito Santo é tão frequentemente chamado de o Deus Esquecido, onde é que a gente encontra a presença dele vibrante e ativa nessas narrativas que são tão centrais para a nossa fé? Bem, para começar, a gente precisa afirmar um conceito que é a base de tudo, lá de 2 Timóteo. Paulo diz que toda a Escritura é theopneustos, uma palavra grega que significa soprada por Deus. Isso é simplesmente incrível. Significa que o Espírito não é apenas um personagem dentro da história. Não, ele é o próprio autor. É o sopro divino que deu origem a cada palavra. Então toda a nossa jornada pelos profetas parte dessa verdade fundamental. Ok, vamos começar com o primeiro grande profeta, Isaías, que muitos chamam de o evangelista do Antigo Testamento. E aqui, o Espírito Santo assume um papel central. Ele é o mentor do Messias. É ele quem prepara, quem capacita o servo do Senhor para sua missão de redenção. Agora, tem uma palavra aqui nesse texto que muda tudo. Repousará. No hebraico original, a palavra é nuar, que não significa uma visita rápida, mas um descanso, uma permanência. É bem diferente do que acontecia com os juízes, por exemplo, onde o Espírito vinha para uma tarefa específica e ia embora. Aqui não. Aqui a gente tem a promessa de uma união estável, permanente, entre o Espírito e o Messias. E a atuação do Espírito em Isaías tem muitas facetas, sabe? Ele aparece como um fogo purificador, o espírito de ardor que limpa a impureza de Sião. É ele quem unge o Messias para pregar as boas novas e libertar os cativos, como Jesus mesmo leu na sinagoga. E de um jeito muito íntimo, muito pessoal, Isaías diz que ele pode ser contristado ou entristecido pela nossa rebeldia. Isso já revela muito sobre a sua personalidade. Agora a gente pula para Jeremias e aqui a gente vê uma mudança de foco bem clara. Se lá em Isaías o Espírito unge para uma missão mais externa, em Jeremias ele se torna o que a gente pode chamar de arquiteto da interioridade. A grande questão aqui é a preparação para a nova aliança, onde a transformação acontece de dentro para fora. E essa comparação aqui deixa a promessa de Jeremias 31, nossa, cristalina. Pensa comigo. A antiga aliança tinha a lei em tábuas de pedra, um código externo. Mas a nova aliança, que é uma obra direta do Espírito Santo, promete pegar essa mesma lei e escrevê-la no nosso coração, criando uma inclinação interna para obedecer. É uma mudança de endereço da lei, de fora para dentro, uma verdadeira cirurgia espiritual. E essa transformação interna que o Espírito opera tem uma força que é quase irresistível. O próprio Jeremias descreve isso. A palavra de Deus, impulsionada pelo Espírito, era como um fogo ardente dentro dos seus ossos. É o que a gente poderia chamar de combustível da verdade. Ele simplesmente não conseguia se calar, mesmo sofrendo, porque a mensagem o consumia por dentro. Aí a gente chega em Ezequiel e, uau! Aqui a manifestação do Espírito é tão dinâmica, tão poderosa, que a gente pode até chamar de o Pentecostes do Antigo Testamento. Se em Jeremias o Espírito era um escritor silencioso no coração, em Ezequiel ele é a força motriz, o agente visível da ressurreição e da vida. E o cenário que Deus mostra para Ezequiel é de desolação total, um vale de ossos secos. Isso não era só uma imagem de filme de terror, não. Era o retrato exato de como a nação de Israel se sentia no cativeiro da Babilônia. Espiritualmente mortos, completamente sem esperança de restauração. E então, no meio daquele silêncio, Deus faz a pergunta que ecoa a impossibilidade da situação. Filho do homem, por acaso esses ossos podem reviver? Do ponto de vista humano, a resposta era um sonoro não. Eram só ossos. O fim da linha. Mas essa pergunta, ela prepara o palco para o milagre. E aqui está o ponto-chave de tudo, a palavra hebraica usada no texto, ruach. E essa palavra é fantástica porque ela significa 3 coisas ao mesmo tempo: vento, fôlego e espírito. A mesma força que Deus manda soprar sobre os ossos é o fôlego que lhes devolve a vida e é, ao mesmo tempo, o próprio Espírito de Deus em ação. A ressurreição da nação é obra direta da ruach. E a promessa em Ezequiel é dupla e a gente precisa prestar atenção nisso. Primeiro, Deus promete dar um espírito novo.
Ou seja, uma nova disposição, uma nova mentalidade. Mas ele não para aí. Ele vai além e diz: porei dentro de vós o meu espírito. Isso aqui não é só uma reforma de caráter. É a promessa da habitação do próprio Deus, da terceira pessoa da Trindade dentro do seu povo. Vamos agora para o último dos profetas maiores, Daniel. Aqui, a atuação do Espírito muda de novo. No meio de um império pagão, hostil, o Espírito não se manifesta com vento e fogo, como em Ezequiel, mas como a fonte de uma sabedoria sobrenatural que capacita Daniel a entender os tempos e decifrar os mistérios de Deus. Essa tabela ajuda a gente a enxergar a progressão teológica, sabe? Em Daniel, a ação do Espírito, da Ruach, é bem específica, para dar sabedoria, para governar, e é tão clara que até os pagãos, como Nabucodonosor, reconhecem que nele havia o Espírito dos deuses. Já no Novo Testamento, a atuação do Pneuma se torna universal e permanente para todos os que creem, com o objetivo claro de edificar a igreja. Então fica a pergunta: por que o Espírito parece tão esquecido no livro de Daniel? Bom, a resposta é um pouco sutil. O foco do livro é tão grande na soberania de Deus sobre os impérios, nas profecias, que a gente acaba se esquecendo de perguntar: quem é a fonte de toda essa revelação? No fim, a mensagem acaba ofuscando o mensageiro, que é o Espírito Santo. Então, para a gente fechar e resumir essa jornada incrível, em Isaías, o Espírito é a unção que capacita para a missão. Em Jeremias, ele é a interiorização que transforma o coração. Em Ezequiel, ele é a revitalização que traz vida da morte. E em Daniel, ele é a revelação que nos dá sabedoria divina. Cada profeta nos mostra uma faceta diferente e poderosa desse Deus esquecido. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se o Espírito Santo não foi só um personagem, mas o próprio autor que soprou cada uma dessas palavras, como é que isso muda a nossa leitura desses livros hoje? Talvez seja a hora de reler os profetas não como registros antigos e distantes, mas como a história viva, contada pelo próprio Espírito. E só para lembrar, o tema completo que a gente abordou aqui está disponível na íntegra, tanto em áudio quanto em e-book. Para mais informações, é só dar uma olhada na descrição.